Essas considerações e obrigado pela presença dos senhores aqui. Havendo número legal de vereadores, então declaro aberta a sessão ordinária de número 212 do primeiro período legislativo da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Concórdia. Sendo assim, solicito ao secretário, então, que faça a leitura da ata da reunião ordinária do dia 21 de maio de 2015. Ata da reunião ordinária do dia 21 do mês de maio do ano de 2015. Às 18 horas do dia 21 do mês de maio do ano de 2015, tendo como local o plenário da Câmara Municipal de Vereadores na cidade de Concórdia, estado de Santa Catarina, comparecendo os vereadores para a realização da reunião ordinária da 18ª legislatura. Verificado o quórum e havendo o número legal de vereadores presentes, o presidente declarou aberta a reunião. Ata da reunião ordinária. Lida e aprovada a ata da reunião ordinária realizada no último dia 20 do mês de maio. Matéria de expediente. Leitura das correspondências recebidas. Projetos recebidos. De autoria do Poder Executivo, projeto de lei número 49/2015. Proposições recebidas. De autoria do vereador Jaderson Miguel Prudente e outros. Moção número 11/2015. De autoria do vereador Artemio Tigária, pedido de informação número 24/2015 e requerimento número 60/2015. De autoria do vereador Arlan Gugliani e outros, requerimento número 61/2015. De autoria do vereador Artemio Tigara, indicações 203/2015 e 204/2015. De autoria do vereador Evandro Pegoraro, indicação número 205/2015. De autoria do vereador Edilson Massoco, indicações número 206, 207, 208/2015. De autoria do vereador Marcos Antônio D'Artora, indicação número 209/2015. Deliberação das proposições. De autoria do vereador Jaderson Miguel Prudente e outros, moção número 11/2015, e votação foi aprovada por unanimidade de votos. De autoria do vereador Artemio Tigara, pedido de informação número 24/2015, requerimento 60/2015 e indicações 203 e 204/2015, em votação foram aprovadas por unanimidade de votos. De autoria do vereador Arlan Gugliani e outros, requerimento número 61/2015. Em discussão, em votação, foi aprovado por unanimidade de votos. De autoria do vereador Evandro Pegoraro, indicação número 205/2015, aprovada por unanimidade de votos, sem discussão. De autoria do vereador Edilson Massoco, indicações 206, 207 e 208/2015, em votação, aprovadas por unanimidade de votos. De autoria do vereador Marcos Antônio D'Artora, indicação 209/2015, que em votação foi aprovada também por unanimidade de votos. Pequeno expediente, usaram da palavra os vereadores Gilberto Antônio Romani, Arlan Gugliani, Rogério Luciano Pacheco, Marcos D'Artora, Dirceu Biondo e o vereador Edilson Massoco. Ordem do dia. Votação única de autoria do Poder Executivo, redação final do projeto de lei número 35/2015. Aprovada por unanimidade de votos, sem discussão. Segunda discussão e votação de autoria do vereador Evandro Pegoraro, projeto de lei número 37/2015, aprovado por unanimidade de votos, sem discussão. De autoria dos vereadores Djalma Santos Lazarotti e Evandro Pegoraro, projeto de lei número 40/2015, aprovado por unanimidade de votos, sem discussão. De autoria do Poder Executivo, projeto de lei número 41/2015, aprovado por unanimidade de votos, sem discussão. De autoria do vereador Marcos Antônio D'Artora, projeto de lei número 42/2015, aprovado por unanimidade de votos, sem discussão. De autoria do Poder Executivo, projeto de lei número 43/2015, aprovado por unanimidade de votos, sem discussão. Projeto de lei número 44/2015, aprovado por unanimidade de votos, sem discussão. Projeto de lei número 45/2015, também aprovado por unanimidade de votos, sem discussão. Projeto de lei número 46/2015, também aprovado por unanimidade de votos, sem discussão. Projeto de lei número 47/2015, aprovado por unanimidade de votos, sem discussão. Projeto de lei número 52/2015,
também aprovado por unanimidade de votos, sem discussão. Grande expediente, usaram da palavra os seguintes vereadores: Rogério Luciano Pacheco, Evandro Pegoraro, somente. Esgotada a pauta e ninguém mais desejando se manifestar, o presidente convocou os vereadores para a próxima reunião ordinária, no próximo dia 8 do mês de junho de 2015, às 18 horas, tendo como local a Câmara de Vereadores. Agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião. Para constar, mandou que lavrasse a presente ata, que após lida aprovada será assinada por quem de direito. Bem, antes de pôr em votação a ata da reunião anterior, gostaria de agradecer ao vereador Arlan Gugliani, que ao longo desses 60 dias prestou relevantes serviços aqui nessa mesa, e felicitar a vinda do Vilmar Comaceto também, que volta a assumir o posto aqui como primeiro secretário. Então é justo fazer tal agradecimento e desejar boa-vinda ao senhor aqui. Bem, solicito ao secretário então que faça a leitura das correspondências e projetos recebidos e também da matéria de expediente. Projetos recebidos de autoria do Poder Executivo: projeto de lei complementar número 15/2015, que autoriza o município a celebrar termo de concessão de direito real de uso com a Associação de Moradores do bairro Arvoredo. Projeto de lei número 51/2015, que altera a expressão constante no inciso 1 do artigo 5º da lei número 4.750, de 28 de abril de 2015, que dispõe sobre a revisão geral anual das remunerações, o pagamento do auxílio alimentação, a concessão de abono e de cesta alimentação. Projeto de lei número 58/2015, em que aprova o Plano Municipal de Educação. O projeto de lei número 59/2015, que autoriza o município a celebrar convênios com entidades. De autoria da vereadora Marilane Fiamete Stuani, projeto de lei número 53/2015, que denomina vias públicas do loteamento Santos Dumont, do bairro Parque de Exposições. Projeto de lei número 54/2015, que altera a denominação da rua Carlos Hugo Eitelwein, do loteamento Santos Dumont, do bairro Parque de Exposições. De autoria do vereador Evandro Pegoraro, projeto de lei número 55/2015, que denomina vias públicas do loteamento Vila de Itália 2, do bairro Jardim. De autoria do vereador Djalma Santo Lazarotti, projeto de lei número 56/2015, que institui o Dia Municipal do Leonismo no município de Concórdia. E de autoria do vereador Evandro Pegoraro, projeto de lei número 57/2015, que institui a campanha de prevenção de acidentes de trabalho e da outras providências. Proposições recebidas de autoria do vereador Rogério Luciano Pacheco e outros, moção número 12/2015. Solicitam o envio de moção de apelo ao senhor Renan Calheiros, presidente do Senado Federal, extensivo a todos os senadores, e ao senhor Eduardo Cosentino Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, extensivo a todos os deputados federais, para que seja aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal a proposta de emenda constitucional número 172/2012, que prevê a alteração do inciso 2º do artigo 160, que passará a dispor que, abre aspas, a lei não imporá nem transferirá qualquer encargo ou prestação de serviços aos Estados, Distrito Federal ou aos municípios, sem a previsão de repasses financeiros necessários ao seu custeio, fechar aspas. De autoria do vereador Vilmar Comaceto e outros, moção número 13/2015, mocionam ao senhor João Raimundo Colombo, governador do Estado de Santa Catarina, e por meio deste, ao senhor Milton Obus, secretário de Estado da Defesa Civil, para que adotem medidas urgentes para a instalação de radar meteorológico na região do oeste de Santa Catarina, bem como para o retorno das atividades do radar instalado no município de Lontras. E moção número 14/2015, em que mocionam ao senhor Aldo Rebelo, ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, e ao senhor Joaquim Levi, ministro da Fazenda, para que o processo de compra do radar meteorológico a ser instalado na região oeste de Santa Catarina, já licitado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, não seja prejudicado com o contingenciamento orçamentário e que seja agilizado o seu processo de aquisição e instalação, a fim de oferecer mais informações de segurança à população e ao setor produtivo catarinense.
De autoria do vereador Edilson Massoco, pedido de informação número 25/2015, em que solicita informações sobre a utilização da praça de alimentação anexa ao Centro de Eventos Concórdia. Também de autoria também do vereador Edilson Massoco, requerimento número 65/2015, em que requer o envio de ofício ao senhor Fábio Luiz Ferre, secretário de Estado de Desenvolvimento Regional de Concórdia, e ao senhor João Carlos Ecker, secretário de Estado da Infraestrutura, solicitando para que sejam realizadas roçadas na beira da rodovia Neudi Primo Massolini, a partir do bairro Guilherme Reich até o trevo da BR-153 em Brapa. De autoria do vereador Dirceu Biondo, indicação número 210/2015. Sugere seja contatado com o órgão competente, a fim de que seja feito o cascalhamento na estrada de acesso à propriedade do senhor Alcides Scott, na comunidade de Linha Santa Terezinha. De autoria do vereador Alain Gugliani, indicação número 211/2015, em que sugere que seja contatado com o órgão competente a fim de providenciar a recolocação do telefone público tipo orelhão na rua Marechal Deodoro, em frente à Cerçadia. E de autoria do vereador Edilson Massoco, indicação número 212/2015, em que sugere sejam feitas melhorias na rua Rio Grande do Norte, localizado no loteamento Provim. Passamos para a deliberação das proposições. De autoria do vereador Rogério Luciano Pacheco, subscrita por todos os vereadores, moção número 12/2015. Está em discussão e votação a moção número 12/2015 do vereador Rogério Luciano Pacheco, subscrita por todos os vereadores. Com a palavra o proponente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, quero aqui saudar também o colega Comaceto, que volta ativa nessa casa, ficou 6 meses licenciado, é uma satisfação recebê-lo aqui novamente. Saudar as senhoras e senhores que aqui estão, imprensa, servidores desta casa, internautas. Vejo aqui também o presidente do Sindicato dos Taxistas, o seu Silva, o seu Mioto também, que representa a classe, uma satisfação recebê-los. Enfim, entre outras pessoas aqui que nos prestigiam. Mas, Excelência, vim até essa tribuna para nos manifestar aqui também em nome do colega Leocir Zanella, né? Também do colega Romani, com relação a essa proposição, até porque acompanhamos de perto essa discussão da PEC 172, que está tramitando no Senado, né, e consequentemente no Congresso, que trata dessa questão da criação de obrigações para os estados, para o Distrito Federal e para os municípios, né, que o governo federal, em algumas circunstâncias, acaba ocorrendo, aonde traz uma insegurança econômica, né, e deixando os municípios, como já falei, os estados, em situação difícil. E essa proposição, a aprovação dessa PEC 172, ela irá proibir a criação de obrigações para os estados, para o Distrito Federal e para os municípios, sem a consequente definição e destinação de recursos, né? Impedindo, portanto, a União que delegue serviços sem a previsão de repasse de custeio. Então, toda a lei criada para algum programa, para um município, para o Estado, enfim, para o Distrito Federal, o governo vai ter que definir, né, vai ter que repassar o recurso para que esse programa seja atendido pelos municípios. A gente vem observando que muitos programas são criados e os municípios têm que assumir essa responsabilidade sem ter, às vezes, condições de sustentar isso. Então, é importante que essa casa se manifeste sobre essa proposição, que a gente faça esse encaminhamento
para também nos unirmos, né, a outros tantos municípios e estados que estão lutando para que essa PEC 172 seja aprovada, que eu tenho que vai se fazer justiça, né, diante também de outras discussões que se tem, como é o caso do Pacto Federativo, né, que a gente já vem acompanhando há algum tempo. Isso vem a contribuir e a colaborar com essa proposição. Então, entendo que é um encaminhamento muito positivo e que vai atender às necessidades dos municípios, dos estados e do Distrito Federal. Então, com base nesse pensamento, né, que eu solicito o apoio de todos os colegas, aqui falando em nome também do colega Romani, do colega Zanella e também do colega Marcos D'Artora. Muito obrigado, senhores. Está em discussão a moção 12.2015. Ninguém mais querendo se manifestar, colocam em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. A moção número 12.2015 do vereador Rogério Luciano Pacheco, subscrita por todos os vereadores, está aprovada. De autoria do vereador Vilmarco Maceto, subscrita por todos os vereadores, moção número 13/2015 e moção número 14/2015. Está em discussão e votação a moção 13.2015 e a moção 14.2015 do vereador Vilmarco Maceto, ambas subscritas por todos os vereadores. Com a palavra o proponente. Senhores vereadores, senhora vereadora, lideranças aqui já citadas, colegas do PCdoB que prestigiam a sessão hoje, me permitem em seus nomes saudar as demais pessoas que aqui estão presentes, internautas, imprensa, servidores desta casa, assessores. Esta moção, essas duas moções que estamos apresentando, senhor presidente e demais colegas, tem uma importância muito grande para Santa Catarina, especialmente para a nossa região. Eu acho que os colegas ainda lembram que em 2013, foi apresentada uma moção nesse sentido para a instalação de um radar meteorológico no município de Lontras, na região de Blumenau, Rio do Sul, e que daria conta de dar a cobertura quanto a possíveis desastres naturais, ou funcionar como um sistema de alerta, ou para ajudar num sistema de alerta, em função da ocorrência e da susceptibilidade de Santa Catarina, que é um estado muito suscetível à ocorrência dos chamados desastres naturais, especialmente chuvas torrenciais, furacões, tornados, estiagens, excesso de chuva, enfim. Essa moção foi encaminhada, foi aprovado, o radar de Lontras está instalado, mas está em manutenção. A moção pede que se faça o reparo de imediato. Só que esse radar tem um alcance de apenas 200 quilômetros de raio, e a nossa região, infelizmente, fica a descoberto, né, deste raio de ação, havendo a necessidade, então, de um radar no oeste de Santa Catarina. O Ministério da Ciência e Tecnologia já aprovou a aquisição desse radar, só que, infelizmente, em função do plano de ajuste fiscal do governo federal, corre o risco de sofrer a não aquisição no momento em função do contingenciamento de recursos que está ocorrendo dos mais variados ministérios. A moção é no sentido de que não ocorra contingenciamento porque Santa Catarina, como eu coloquei, sob o ponto de vista dos desastres naturais, é a segunda região do mundo mais suscetível a esse tipo de evento. E em Santa Catarina, o oeste de Santa Catarina é a região mais propícia, e do Brasil também a mais propícia. Para se ter uma ideia, de 1980 até agora, foram registrados já cerca de 50 eventos, de maior ou menor magnitude, mas que ocorreram. Tanto é que Concórdia, em 92, foi um dos mais graves, que se tem notícia, mas que ocorreu também, e o último agora, dia 20 de abril, em Xanxerê, e que trouxe prejuízos da mais elevada monta, com 539 desabrigados, 4.275 desalojados, 2.178 residências atingidas, 24 casas totalmente destruídas, e um prejuízo estimado de 113 milhões de reais. Um radar desse porte que nós estamos reivindicando é 10 milhões de reais. É claro que não vai evitar a ocorrência desse tipo de desastre, mas vai
servir como instrumento de orientação e de alerta para evitar maiores prejuízos, mas principalmente a morte de pessoas, porque em Xanxerê morreram 2 pessoas. E como a nossa região é propensa a esse tipo de evento, né, mais do que urgente de não protelar a aquisição desse equipamento, e sim fazer a sua instalação. E cabe ao governo do Estado a montagem da estrutura. Por isso que a segunda moção é para que o governo do Estado monte a estrutura necessária, que seja o suporte para a instalação desse radar, que cabe exclusivamente ao governo do Estado. O governo federal e a Defesa Civil em nível nacional está oferecendo os recursos, mas cabe ao Estado oferecer a estrutura para a instalação desse radar. Portanto, fica essa o nosso pedido aos demais colegas pela sua aprovação, apesar de já ter sido subscrito por todos, e também quero sugerir ao presidente da VALC que se pudesse também encaminhar via VALC para as demais câmaras de vereadores, e também ao secretário executivo da AMALC, né, se pudesse também via prefeitos municipais, porque esse é um instrumento que ajudaria por demais toda a nossa região oeste em função, como eu disse, da gravidade desse tipo de evento, e que se nós tivéssemos, quanto mais instrumentos, quanto mais informações no sentido de prever alguns movimentos do clima, isso certamente vai salvar vidas e patrimônios, razão pela qual o nosso pedido dessa moção. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Continua em discussão a moção 14/2015 e a moção 13/2015. Com a palavra o vereador Evandro Pegoraro. Senhor presidente, mais vereadores, vereadora, imprensa nos prestigia, servidores desta casa, também quem nos assiste via online. Gostaria de cumprimentar aqui de forma especial também o Orocildo, que também é aqui dos taxistas, né, Orocildo, e o Mioto, que estão nos acompanhando hoje na nossa sessão. Sejam bem-vindos, muito obrigado pela presença. Mas essa moção eu considero de grande importância, como aceito, ter parabenizar por essa iniciativa, porque aqui pode acontecer uma parceria interessante, né? Governo federal, né, com os recursos, o governo do Estado também com a parte da estrutura, para que se possa, então, ter esse radar meteorológico, como você bem colocou aqui, todos os dados da nossa região, que em Santa Catarina Santa Catarina já é um estado que tem uma precipitação de ocorrências em número elevado, e a nossa região também, por sua vez, apresenta, segundo seus dados, 50 eventos aí nos últimos 30 anos. Então, acredito que é de suma importância e é dessa forma, é as câmaras se manifestando, é o Poder Legislativo, é mobilizar também nossos deputados federais, né, seja ele de qual agremiação for, seja o Pedro Czai, seja Colato, seja Maldaner, seja de todos os partidos que compõem lá a nossa bancada federal, mobilizar também essas lideranças em Brasília para que todos juntos possam então buscar essa importante aquisição. Também me considero essencial, porque com essas precipitações que ocorrem, esses eventos, claro que você pode estar correndo na frente, prevenindo algumas ações, né? A gente sabe que isso é importante. Em vários locais, a gente vê vários países que acontece isso, né? Que já tem as previsões que vai acontecer do evento, e isso é importante. Então, ter nosso apoio também, nós assinamos a moção, mas acho que é importante que só referendar essa iniciativa importantíssima. Sabemos que você é um lutador, como aceito nessa questão, né? Já há tempo vem trabalhando nessa questão aqui, fazendo os levantamentos, fazendo todos os encaminhamentos, e realmente está de parabéns, e vamos também então ficar aqui na torcida, e que nossas lideranças também intervenham no sentido de ajudar a nós termos então efetivada essa ação. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão a moção 13/2015 e a moção 14/2015. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. A moção 13/2015 e a moção 14/2015, proposta pelo vereador Vilmarco Maceto e subscrita por todos os vereadores, estão aprovadas. Do vereador Edilson Massoco, pedido de informação número 25/2015, requerimento número 65/2015 e indicação número 212/2015. Está em discussão e votação o pedido de informação 25/2015, requerimento 65/2015 e indicação 212/2015 do vereador Edilson Massoco.
Com a palavra o proponente. Senhor presidente, demais vereadores, vereadora, cumprimento aqui a imprensa, assessores parlamentares, funcionários dessa casa, professor Milton, taxista, suplente vereador Zanella, doutor Gilberto, demais pessoas que nos assistem, em nome de você, se assim me permitir, então, estender minha saudação a todas as pessoas que nos acompanham via internet. Senhor presidente, primeiramente, eu gostaria de falar sobre o pedido de informação 25/2015, tendo em vista que nós já fizemos, aqui nessa casa foi aprovado, inclusive, pedido de informação, solicitando informações acerca desse assunto, e as informações que nos vieram, de certa forma, não foram suficientes para que eu pudesse, então, analisar melhor e assim entender. Então, refaço o pedido de informação, porém um pouco diferente. As informações que nós buscamos aqui é em relação à praça de alimentação situado no andar térreo do centro de eventos. Se há previsão da utilização da praça de alimentação, anexo então ao centro de eventos. Se a praça de alimentação vai ser utilizada para a Expo Agro, que se realizará nesse ano. E quais os motivos pelos quais ainda não foram utilizados os boxes da praça de alimentação. Faço pedido de informação porque tenho sido procurado por inúmeras empresas que gostariam de participar quando realizando eventos, tendo em vista que são vários boxes, estão prontos e numerados, inclusive, e seria de um valor menor, tendo em vista que os espaços são menores também, e facilitando, então, para que mais empresas pudessem participar lá, então, expondo seus produtos, além do município também está deixando de arrecadar recursos com a alocação. E da necessidade que tem, não só em eventos de maior relevância, mas também em eventos menores, até porque nós temos lá hoje um restaurante, e todo mundo sabe que o valor é um valor mais elevado para alocar, e nem sempre, se um evento for menor, é condizente uma empresa locar esse restaurante. Então eu quero entender aqui o porquê, na verdade, uma vez que a praça de alimentação está pronta desde quando foi inaugurado o centro de eventos. Não quero acreditar que tenha problemas, erros de projetos que inviabilizaram, então, a utilização da praça de alimentação. Então, faço o pedido de informação, até porque, se foi construído, é porque precisa ser utilizado. E se não está sendo utilizado, é porque algum problema existe. Então, eu espero de contar com o apoio dos demais vereadores, até para que possamos também responder a essas empresas, esses empresários que nos procuraram, e também entender o verdadeiro motivo do porquê que não foi, então, inaugurado ou está sendo utilizado. Peço o apoio dos demais vereadores, porque aprovem, então, esse importante pedido de informação. O outro assunto que me traz tribuna, então, é um requerimento, que seja enviado, então, ao senhor secretário de Estado, Fábio Luiz Ferri, também ao secretário de Infraestrutura do Estado, João Carlos Ecker, buscando aí que se resolva esse impasse aí nas roçadas da beira da rodovia Neudi Primo Massolini, que dá acesso à BR-153. Quem tem passado nos últimos dias nessa rodovia pode perceber que é difícil a trafegabilidade, onde os capoeiros matam estão praticamente tomando conta da rodovia. Eu acredito que por nós termos uma secretaria aqui no município, pessoas aqui trabalhando no município, não estou aqui criticando, estou pedindo um apoio para que realmente resolva esse impasse, até pela falta de visibilidade, muitas vezes, dos veículos, mas até para aquelas pessoas que têm que também caminhar a pé. Então é importante pedir apoio na aprovação desse requerimento e esperamos que, assim que for enviado, conseguimos ter uma resposta imediata e solucionar esse problema. Sendo isso, para o momento, peço o apoio dos demais vereadores. Muito obrigado. Continua em discussão e votação indicação 212-2015, requerimento 65-2015 e pedido de informação 25-2015 do vereador Edilson Massoco. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. O requerimento 65-2015, pedido de informação 25-2015
e a indicação 212-2015 estão aprovadas. Do vereador Dirceu Biondo, indicação número 210/2015. Está em discussão e votação a indicação 210-2015 do vereador Dirceu Biondo. Como ninguém quer se manifestar, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. A indicação 210-2015 está aprovada. Do vereador Alain Gugliani, indicação número 211/2015. Está em discussão e votação a indicação 211-2015 do vereador Alain Gugliani. Como ninguém quer se manifestar, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. A indicação 211-2015 está aprovada. Está livre horário do pequeno expediente. Com a palavra o vereador Alain Gugliani. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, funcionários da casa, assessores, também quero fazer minha saudação de forma especial ao doutor Gilberto, que aqui se encontra, e lhe parabenizar pelo brilhante trabalho que desenvolveu na Etiópia, né? A gente sabe do seu conhecimento na pesquisa, através da Embrapa, e de poder realmente repassar todo o seu conhecimento àquele país, àquele continente. Então, realmente, lhe parabenizar por nos bem representar fora do Brasil também. Parabéns. Também, minha saudação de forma especial ao professor Milton Amador, o qual eu tive o privilégio de ter sido seu aluno, e certamente o seu ensinamento contribuiu significativamente para o nosso crescimento, né? E por isso aqui meu agradecimento pela sua presença e pelo seu trabalho, né, como historiador, que foi e tem sido, tanto na universidade como foi nas escolas da rede estadual e municipal de ensino. Também saudar o senhor Ocildo e o seu Mioto, e em seus nomes todos os taxistas da cidade, ao suplente vereador Zanella, obrigado pela presença, a todos os membros da imprensa que aqui se encontram, demais pessoas que nos acompanham, tanto aqui na sessão como também através das transmissões online. Mas quero, senhor presidente, primeiramente reforçar o convite a todos, já fomos todos receberam, amanhã tem um importante encontro, que é o Plano Intermunicipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos, esse debate que vai acontecer na IACC, através da MAUC. Então, acredito que é extremamente importante a nossa participação, até porque ele virá esta casa, esse projeto, e nós temos que estar realmente preparados, e como é um assunto bastante oportuno, né? Então, só reforçar aí o convite para que todos estejam presentes a partir das 9h30 na IACC. Então, importante debate, importante assunto, e todos estão convidados para estar acompanhando e debatendo. E quero também enaltecer, estivemos presentes junto com outros vereadores, num grande momento, alguns dias atrás, que foi a inauguração da farmácia, do novo espaço aqui próximo à Câmara de Vereadores, da farmácia do almoxerifado da rede da Secretaria Municipal de Saúde. Um belo espaço, né, com mais guichês para atender a população, o que nos realmente deixou muito satisfeito, mas o que mais nos deixou satisfeito foi da notícia dada pelo prefeito João Girardi e pelo secretário municipal de saúde, o Alessandro Vernizzi, dos recursos, então, que foram buscados em Brasília, através do governo federal. Foram praticamente 7 milhões de reais ao município de Concórdia, mais precisamente 6.888.392 reais com 34 centavos. Por que eu acho extremamente importante? Primeiro, pelo recurso que veio, que vai ser para várias áreas da saúde. Novos ESFs, os antigos PSF, né? Também para a UPA, né? Comprar todo o equipamento da UPA, outros recursos para a Secretaria Municipal de Saúde. Mas o que nos deixa feliz é que desses quase 7 milhões de reais, 2.143.000 reais teve o empenho dos vereadores aqui desta casa, pelo menos, né, como todos têm buscado, trabalhado dentro da sua função, mas tiveram envolvimento direto. Quero aqui fazer um reconhecimento, primeiramente a bancada do PMDB, que junto ao senador Cacildo Maldaner, então, pelo empenho de vossas excelências, que eu sei que participaram excessivamente, veio 500 mil reais, né, que é uma emenda do senador Cacildo Maldaner. Então, agradecer o empenho de vocês. Também não posso me furtar e agradecer o trabalho do vereador Gilberto Romani,
que junto da deputada federal Lucy Schoenack, que tem sido um batalhador aí nos últimos anos, e conseguiu então essa emenda de R$143 mil, que são recursos para a aquisição de equipamentos aí para a área de saúde. Também então teve um trabalho bastante árduo do vereador Romani, que esteve em Brasília, conversou com a deputada, foi feita uma reunião importante e esse recurso veio com o seu apoio. Da mesma forma, em conjunto com o vereador Evandro Pegoraro e Djalma Lazzarotti, nós tínhamos antecificado ainda em agosto e fortalecemos em dezembro a emenda do deputado Pedro Kizai. Veio R$1.500.000 de emendas do deputado Pedro Kizai, mas nós tivemos mais participação dos R$500 mil, que é para a construção de um ESF. Então, é o empenho dos senhores vereadores, como tem sido de outros também, e a gente tem batido muito nessa tecla, que nós temos que nos unir, independente de partido político, mas que possamos buscar esses recursos do governo federal que vem ao nosso município. E ficamos felizes desses 7 milhões, e quero aqui fazer um agradecimento e parabenizar o empenho do prefeito Girardi, do vice Santier, que teve também uma luta incansável junto com o secretário Alessandro, especialmente nesse R$1 milhão que vem para equipar a UPA de Concórdia, que é uma grande realidade do nosso município. Então, fica aqui esse registro dessa importante ação. Gostaríamos que essa casa enviasse um ofício parabenizando o secretário de Saúde, Alessandro, que além de desenvolver um brilhante trabalho à frente da secretaria, tem incansavelmente buscado aí recursos para o nosso município. Então fica aqui o nosso agradecimento. E pedindo licença, senhor presidente, mais um segundo, um outro dado importante na área de saúde, e gostaria de compartilhar com os senhores vereadores, é que encerrou a campanha de vacinação da gripe A aqui no Brasil, em Santa Catarina e Concórdia. E Concórdia atingiu 99%, né, das pessoas, que é as crianças, trabalhadores na área de saúde, que têm doenças crônicas, idosos, todos que são realmente prioritários na questão da vacina da gripe A. E esse número é tão importante porque colocou Concórdia com o maior percentual de Santa Catarina e, desde 2007, não havia um município que alcançasse tamanha importância de quase chegar aos 100% das pessoas vacinadas. Então, mais uma ação importante da Secretaria de Saúde. A gente sabe como a gripe A, né, tem preocupado muito, e Concórdia, que já passou por grandes problemas em tempos passados. A gente sabe da importância desse trabalho, dessa campanha. Então, parabenizar a Secretaria de Saúde por essa conquista. Santa Catarina, que foi bem, porque apenas 5 estados conquistaram realmente a sua meta, e Santa Catarina foi um dos estados também. Então, parabenizar aí esse empenho da Secretaria de Saúde de fazer essa marca importante, primeiro, de realmente prevenir e ter a vacinação de todos que nelas precisariam. E segundo, por atingir essa marca de 99% e ser o município com o maior percentual de vacinados em Santa Catarina. Então fica aqui o nosso agradecimento e, mais uma vez, parabenizar o Alessandro por tudo que tem feito pela saúde de Concórdia. Obrigado. A mesa tomará todos os procedimentos para atender a sua manifestação. Passo a palavra agora ao vereador Artemio Ortigara. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, quero saudar as pessoas que nos acompanham de forma online, pela internet, assessores desta casa, pessoas que nos visitam aqui, senhor Dutra, Gilberto, representantes dos taxistas, Silva, Mioto, também suplente de vereador, Lacir Zanella, jornalistas, já falei, imprensa, professor Milton Amador. Desejar um bom retorno ao vereador Comaceto também. Obrigado. Mas, senhora vereadora, senhores vereadores, o que me traz a essa tribuna é fazer um comentário com relação a algumas obras que estão sendo realizadas no município de Concórdia, as quais me preocupam, e outras, as quais inclusive contam aqui com indicação do colega vereador Massoco. Mas, primeiramente, quero falar com relação ao líder do governo, me permita, em relação à questão do terminal urbano de ônibus, o qual foi feita aí a retirada da cerca e ficou uma obra inacabada. E nós tivemos há poucos dias aí conhecimento de que uma senhora, em função do degrau que restou ali, temos uma dificuldade. Essa pessoa teve uma queda e com algumas lesões no rosto, inclusive. Então, é necessário que realmente o município tome as devidas providências em relação à questão da sinalização, ou, então, para que se proceda realmente a obra
para a qual foi feito aí iniciada, né, a retirada desta cerca. E o mais importante é que me permita também, fazendo uso, Vossa Excelência, o vereador Edilson Massoco, Vossa Excelência encaminhou a esta casa, em que foi aprovado dia 4 de maio, uma indicação pedindo para que fossem providenciadas melhorias nas escadarias que dão acesso ao bairro Vista Alegre. E aqui eu quero agradecer ao Durta também, que se faz presente, que é vizinho, que é testemunha deste local. Estivemos neste local observando, senhora vereadora e senhores vereadores, a precariedade que se encontra esse acesso e o perigo que isso deve estar representando para as pessoas que se utilizam dessas escadarias. Até porque nós temos no último lance da escada, nós temos um corrimão central tão somente da escada. E esse corrimão central, ele claro que serve de apoio, porém as pessoas ficam expostas às laterais dessa escadaria. Nós temos os demais corrimãos, porque aí é uma escada em zigue-zague que sobe, inclusive os corrimões, eles já não estão mais no seu devido local, aquelas barras de proteção já estão derrubadas. Então ali nós temos alturas de 2,5 metros, 3 metros, eu fico imaginando uma pessoa de mais idade, um idoso, uma criança, utilizando-se dessa via, desse espaço, e que possa ocorrer uma queda e o município venha a ser responsabilizado por isso. Então, além de preservar a integridade física das pessoas, também a questão de segurança, e até uma questão, eu falo aqui, de que se possa ser melhorado, porque essa escada realmente ela se encontra numa condição muito precária, inclusive nas condições da sua limpeza, da sua higiene, porque ali temos muito lixo, tem um mato ao redor, então nós temos assim, com muita urgência, a necessidade de que se façam aí os reparos necessários. É nesse sentido que eu faço o pedido, senhores vereadores, e a minha manifestação nesta noite, então. Muito obrigado. Passa a palavra agora ao vereador Evandro Pegoraro. Senhor presidente, também cumprimento o professor Milton Amador, também fui seu aluno, Milton, agradecer sempre pelos conhecimentos, enfim, pela sua trajetória, pelo seu embasamento histórico, o suplente vereador Zanella, também se encontra, e a todos que nós já cumprimentamos anteriormente na nossa exposição. Mas eu gostaria aqui de hoje também abordar o assunto no pequeno expediente, na qual nossa assessoria está pegando assinaturas no requerimento, com referência a nós estarmos solicitando ao governador do Estado, ao governo do Estado, então que se providencie uma autoescada ou escada Magiros. Ou seja, essa escada que pode auxiliar muito, então, nossos bombeiros voluntários aqui de Concórdia, já fazem um excelente trabalho no combate ao incêndio, seja também nos seus trabalhos de socorro, enfim, mas que essa escada já, se você voltasse aqui uns 20 anos atrás, não tem muitos edifícios, né? Hoje nós temos vários edifícios aí com 10, 12 andares, e esta escada Magiros, eu acredito que é de fundamental importância devido ao que pode acontecer, aos incêndios que podem ocorrer. Esperamos que nunca aconteça, mas nós tivemos também nos últimos dias aí num prédio aí que aconteceu no edifício, então um incêndio, e acho que essa escada é importante no combate ao incêndio e também da retirada das vítimas que por lá possam estar. Então também agradecer que já temos uma indicação feita pelo deputado Sareta também, já se pronunciou, já foi então encaminhada na Assembleia Legislativa, e no dia de amanhã então estaremos apresentando esse requerimento durante a sessão do dia de amanhã. E nós também queremos aqui reforçar algumas questões com relação, o Massoco que levantou a questão das roçadas na rodovia Neudi Primo Massolini. Realmente, nós fizemos requerimento, inclusive em fevereiro, foi o primeiro requerimento deste ano, se não me fala a memória, para fazer essas roçadas. E é uma questão de segurança. Agora no inverno também você começa a ter a questão da neblina, crianças, eu presenciei já crianças andando na pista, quer dizer, na pista dos automóveis. Então é complicado essa situação, que daqui a pouco você pode estar causando um acidente por uma questão mínima que
para fazer a roçada, que é uma questão simples. Então a gente já vem há tempo questionando isso, não só nessa, mas nas demais rodovias, que é um serviço de manutenção, que isso tem que ter periodicamente, senão se expõe as pessoas a uma insegurança bastante grande. Então, realmente, reforçar aqui, Mazzuco, feliz nessa seu requerimento por essa questão aqui. E com relação aos dados apresentados pelo vereador Arlan, em relação à saúde, nós sabemos que houve melhoria agora na inauguração do novo espaço da farmácia, acho que foi é importante que você vai melhorando a questão da saúde, e isso era uma demanda que estava colocada, e sabemos do esforço do Girardi, de Santiago e do Alessandro, mas muito mais do que isso, esse esforço todo também dos vereadores aqui, através dos seus deputados, todos os vereadores são empenhados, acho que a saúde a gente não mede esforços, né? E são 7 milhões que vai estar entrando no caixa do município, e é para a saúde. Né, Romano? Então, acho que isso que é importante, tem que comemorar, porque a gente às vezes só olha as coisas negativas, às vezes a gente, porque tem, claro que nós temos várias questões negativas, nós temos que avançar, mas quando você também se conquista, e essa é uma conquista, que quando vem para a saúde, vem para melhorar, vem para a UPA, vem para fazer um PSF, vem para você estar melhorando a estrutura de medicamentos, enfim, então, comemorar aqui também e agradecer pelo seu pronunciamento, que foi com dados, né, muito bem feito, e referendar aqui o esforço do nosso governo com relação à saúde, e que é uma prioridade de governo nossa. E, por último, então, também, Ortigara, nós vamos, então, levar essas demandas apresentadas aqui, né, por Vossa Senhoria, com certeza vamos levar até o secretário do Urbanismo, que é aqui competência da pasta, né? Estamos levando essas demandas para que você tome as medidas aí que são cabíveis para solucionar essas demandas aqui apresentadas. Então, senhor presidente, muito obrigado. Passo a palavra ao vereador Rogério Pacheco. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, pessoas aqui já nominadas anteriormente. Mas, excelência, venho até essa tribuna. Primeiro, ouvi atentamente os colegas falando a respeito da farmácia municipal, a qual esse novo espaço da farmácia, né, eu fico feliz porque fiz proposição nesse sentido e que foi aprovada por essa casa, e é importante que a gente relembre, né, desses fatos, que o Poder Legislativo também participou dessa discussão e encaminhamos essa sugestão, né, e que, claro, está sendo viabilizada, e para a sociedade isso é muito importante. Ouvi também sobre essas questões ligadas à área da saúde, que aqui falou o vereador Arlan, acho que ele não lembrou na hora, mas também tivemos a participação de uma emenda parlamentar do deputado Tebaldi, de 100 mil reais, que muito embora de partidos oponentes, né, mas conseguimos, através do empenho dele, essa emenda, que foi adquirido 3 carros 0 km, né, que servem hoje para atender os pacientes, né, as pessoas necessitadas da área da saúde. Acho que isso foi muito importante. E, além disso, nessa nossa ida até Brasília, conseguimos, para esse ano já está também contemplado no orçamento do governo federal, mais 200 mil, uma emenda que ele está trabalhando para que ela venha para a Concórdia também. Muito embora saibamos, né, desse corte, que é lamentável, só na área da saúde, de mais de 15 bilhões de reais, isso é uma coisa que nos preocupa muito também, e a gente espera que isso não venha prejudicar, né, esses recursos que estão para vir para o nosso município. Mas não poderia deixar de citar aqui, então, essa nossa participação juntamente com o deputado Tebaldi, que é uma pessoa que, muito embora tenha muitos municípios para atender, mas também nos deu essa resposta positiva, e a gente quer deixar aqui registrado nos anais dessa casa. Mas também, excelência, quero aqui me manifestar sobre essa questão dos taxistas, e vejo aqui hoje o presidente do sindicato, e tivemos aqui uma reunião anteriormente, a qual tivemos acesso a um ofício, né, a qual foi encaminhado para a Câmara, manifestando a preocupação da classe no sentido do resultado que se teve da decisão judicial, e, claro, dentro das possibilidades, solicitando que essa casa trabalhasse a viabilidade de recorrer dessa decisão. Quero aqui manifestar a minha posição
na tribuna da casa, que ficar registrado nos anais da casa também, que entendo e compartilho com esse pensamento, no sentido de nós acompanharmos o pensamento da classe, até porque a parte legítima desse processo é o Poder Legislativo. Infelizmente, a classe não pode hoje se habilitar no processo para fazer recurso ou para questionar qualquer coisa que seja com relação a esse processo. Mas entendo que essa casa também tem a sua parcela de contribuição nesse processo, já desde o início dessa discussão, onde tivemos a participação do nosso assessor jurídico, que foi brilhante na defesa com relação a esse assunto, e creio que temos sim condições de fazer esse encaminhamento, tendo em vista a vontade da classe, e que também representa a vontade de todos os vereadores dessa casa, porque assinaram todos naquela época, me lembro, né, apoiando a proposição dos 5 anos. Então, eu acho que é um assunto que já discutimos, mas eu queria que ficasse registrado nos anais dessa casa, senhor presidente, a minha posição com relação a essa questão, que vem ao encontro, claro, daquilo que foi manifestado pela classe e que foi oficializado, protocolado no dia de hoje para Vossa Excelência. Mas, fora esse assunto, Excelência, também gostaria aqui de me manifestar sobre esse problema da área da educação. E como presidente da comissão da área da educação, eu queria nesse momento já convocar os colegas titulares, o vereador Arlan Gugliani e a vereadora Marilane Stuani, para amanhã às 9 horas nós sentarmos e começarmos a discutir alguns assuntos. Dentre eles, eu conversei com a secretária da Educação hoje, a secretária Samira, com relação ao Plano Municipal de Educação, que acho que não sei se já foi protocolado no dia de hoje nessa casa, se já foi protocolado no dia de hoje, que eu acho que é um assunto importante, que essa comissão tem que sentar para discutir. E, além disso, também, Excelência, se me dê mais um minutinho, essa questão relacionada a esses problemas nas escolas. Já tivemos esse assunto debatido aqui, levantado nessa casa. Agora, tivemos, alguns dias atrás, essa questão desse aluno, né, que foi encontrado com uma arma dentro da escola, do Colégio Vidal Ramos. É um problema seríssimo. Hoje, tivemos informação de uma professora que foi agredida por um aluno na escola Walter Fontana. Então, é um tema muito sério, preocupante, e que, claro, não só o Poder Legislativo, mas o Poder Executivo, a Secretaria Regional, o Ministério Público, né, a classe dos professores estão preocupados também com esse assunto. Enfim, todos que se envolvem com relação a esse tema, nós temos que sentar para discutir. E nós, da comissão, vamos tratar desse assunto, vamos sentar para ver como vamos fazer esse encaminhamento e, se for o caso, reunirmos, né, todos esses segmentos, enfim, essas pessoas ligadas a essa área, para que a gente busque alternativas para começarmos a evitar esse tipo de problema, que não é de agora, é de muito tempo. Mas nós temos que tomar alguma posição, né? Pelo menos fazer algum encaminhamento, dar alguma luz nesse fim do túnel, dar um norte para esse problema tão sério que vem acontecendo aqui no nosso município. Então, queria deixar registrado nessa casa essa minha manifestação e agradecer essa oportunidade, presidente. Muito obrigado. Passa a palavra ao vereador Vilmarco Maceto. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, lideranças já citadas anteriormente. Primeiro quero fazer uma pequena correção ao vereador Rosário Pacheco, que eu me ausentei por 60 dias, não 9 meses ou 6 meses, né? Mas falou 6 meses. Tudo bem. É coerente ser redimido o crime. E quero dizer também que me ausentei apenas das sessões, porque continuei, não tem problema, continuei atuando como vereador, porque vereador no plenário ou sem plenário, a gente continua atuando. Tanto é que vou fazer um relato aqui de uma ação que nós continuamos fazendo como, apesar de licenciado, e que fui convidado pelo presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável para, na última reunião do referido conselho, fazer uma defesa, uma justificativa da importância de uma ação que o governo municipal já está fazendo agora, né, e que nós defendemos aqui desde 2013, que é a importância da elaboração do plano diretor do uso do entorno do lago e das águas do Lago de Itá, né? Durante a nossa licença estivemos inclusive com uma comissão visitando Itaipu, estivemos visitando também no município de Santa Helena e outros municípios do entorno que já têm os seus planos diretores e já fazem uso tanto das águas do lago como do entorno do lago de modo muito regular e extremamente operante, né, com benefícios para toda a comunidade.
A nossa satisfação é de que o Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável aprovou a elaboração do plano diretor, inclusive essa semana que o secretário municipal de Agricultura vai estar aqui falando sobre isso, mas quero fazer o nosso relato porque é uma ação importante que, como eu disse, em 2013 ainda havíamos proposto no orçamento do município, na lei de diretrizes orçamentárias, e que finalmente agora o município já está fazendo o chamado termo de referência, que é um documento importante que vai orientar a contratação via edital da empresa que vai realizar então os estudos para que depois se faça então o devido zoneamento, mapeamento das áreas e que se aproveite esse potencial. E por que dessa sua importância, desse plano diretor? Todos nós sabemos que em 2000 houve a formação do lago, e a partir da formação do lago dessa magnitude, só em Concórdia são cerca de 300 quilômetros de perímetro de lago, praticamente 250 a 300 quilômetros, com a formação do lago gerou um novo potencial de desenvolvimento, de exploração dessas áreas, né? Tanto sob o ponto de vista paisagístico, sob o ponto de vista turístico, sobre a criação, inclusive, de um microclima adequado para o desenvolvimento e exploração de outras variedades que antes não era possível, principalmente variedades sob o ponto de vista agropecuário, e que também, em função desse potencial paisagístico e turístico, despertou também a aquisição de lotes, a aquisição de áreas de terra no entorno, o parcelamento de áreas de terra, e desperta também o interesse de muitos investidores que querem investir nesse entorno, ou através da instalação de restaurantes, ou através da urbanização de pequenos núcleos, ou mesmo até através da instalação de hotéis, exploração, enfim, de todo esse potencial gerado. E que, infelizmente, não está sendo devidamente aproveitado porque não existe uma regulamentação desse processo. Todos nós sabemos que hoje, para o meio rural, a escrituração de um terreno, o mínimo é 30 mil metros quadrados. Mas com esse potencial gerado, né, a formação e o parcelamento do solo tem sido em áreas menores do que 30 mil metros quadrados. Só que não está sendo possível a sua escrituração. Esse é apenas um ponto. O plano diretor vai determinar, então, zonas de ocupação, ou turístico, conservação ambiental, ou agropecuária, ou simplesmente lazer, enfim, e através deste zoneamento definir as regras, definir tamanhos de lote que será possível, então, mesmo parcelando com menos de 30 mil metros quadrados, fazer a chamada escrituração, regularizando áreas que hoje foram parceladas, ou dando segurança jurídica para futuros investidores, né, que querem muitas vezes urbanizar uma área, ou criar um condomínio residencial, como eu disse, instalar um hotel, enfim, no sentido de promover, então, a ocupação ordenada, né, desse território, aproveitando todo esse potencial. E para o município também é uma segurança no sentido de oferecer ao cidadão os serviços que muitas vezes hoje não oferece, especialmente por parte do poder público, como é a instalação de energia elétrica, o acesso para a coleta do lixo, destino adequado de esgoto, enfim, todo esse processo, né, toda essa dinâmica que é necessária hoje para que haja, então, uma ocupação com sustentabilidade, que todos ganham com isso, mesmo quem está ocupando a área, mas que também o poder público e os demais moradores do município também aproveitem esse potencial. Só queria fazer, então, esse breve relato, senhor presidente, mais 30 segundos só, né? Eu queria também parabenizar o governo municipal pelo novo espaço da farmácia, do município, né? A gente sabe que são de 15 mil a 17 mil pessoas que utilizam esse espaço e que era necessário, né, um novo local no sentido de oferecer mais comodidade para quem está esperando ou buscando o medicamento, mas também um espaço melhor no sentido de agilizar o processo de atendimento. Então, nossos parabéns ao Poder Público Municipal por essa iniciativa, que quem está ganhando realmente são aquelas pessoas que mais precisam. Senhor presidente, muito obrigado. Bem, não havendo ordem do dia, passamos então para o grande expediente. Com a palavra o vereador Edilson Massoco. Senhor presidente, demais vereadores, vereadora, pessoas aqui já citadas, me permita aqui, doutor Gilberto, meu esquecimento anteriormente, em parabenizá-lo aí pelos trabalhos prestados em outro país. E com certeza isso eu vou aproveitar muito aqui
e quem vai ganhar o nosso município, a nossa região. Mas o assunto que me traz essa tribuna, Vossa Excelência, e aqui eu quero conversar ou pedir um apoio ao vereador Evandro, líder do governo, mas esse mesmo pedido eu fiz para o Legislativo, a Vossa Excelência, presidente da ocasião, quando nós encaminhamos uma indicação nessa casa, sugerindo que o Executivo e o Legislativo mude as formas de pagamento com gastos em diárias. Hoje o município, muito embora ambas são aceitas pelo Tribunal de Contas, mas hoje o município faz pagamento dessas diárias simplesmente por comprovação de gasto. Basta o vereador viajar, ou o prefeito, o secretário, se ficar tantos dias, já deposita na conta, o valor antecipado, gastando ou não gastando, o valor vai para a conta e quando volta, em muitos casos, você consegue fazer renda. Acredito que tanto secretários, funcionários, servidores, prefeito e vereadores já possuem um salário, não havendo necessidade de ter agregamento salarial. Muitas vezes uma viagem que custa R$3.000, que é o que vai no portal de transparência, que é o que pode se acessar e velar de uma viagem, esses R$3.000 lá não está incluso o valor pago para o curso e das passagens. Esses R$3.000 em algumas situações custam R$6.000 para os cofres públicos. E se for por ressarcimento de despesa, serão pagos tão somente os valores gastos. E tenho certezas absoluta que muitas dessas viagens não vão ocorrer. Hoje nós temos conhecimento que quando se fala viagem a Brasília, se fica, tem a passagem paga, chegando no aeroporto, o assessor do deputado já pega lá no aeroporto, não tem custo com o taxista, em muitos casos, não em todos. O assessor mesmo já leva o curso e ainda se hospeda no apartamento do deputado, não tendo nenhum gasto, a não ser a alimentação e outros. Eu fiz uma viagem no primeiro ano. E sei realmente quanto é o custo, porque foi defender um projeto lá em Brasília. E entendo até que não sou contra a viagem. Muito embora entendo que quem tem que buscar recurso é o prefeito. Nós elegemos os nossos deputados, é obrigação deles vir aqui no município trazer os recursos para nós, ou para o nosso município, ou para o nosso município. Quando é eleição, eles vêm aqui pedir votos. Então, eu entendo que a obrigação deles não é nós corrermos atrás deles lá em Brasília para buscar recursos, mas sim deles vir aqui no município devolver a ajuda que tiveram nas eleições. Tudo bem, vamos talvez falar aqui que é muito importante fazer cursos. Claro, curso é importante, mas tem vários meios. Nós poderíamos, quem sabe, fazer um curso para todos os vereadores e assessores e, quando é curso, trazer aqui alguém para prestar esse curso. Não tenho dúvida, o valor seria bem inferior. Mas não estou nem citando aqui de viajar ou não viajar. O que eu estou pedindo e não foi respondido, e se acharem que não deve responder, tudo bem, não responde, é que seja mudado a forma de pagamento de diárias. Não vou entrar no mérito se deve ou não deve viajar. Acho que muitas viagens são importantes, necessárias para o município. Nosso município vive aí, e todos vocês devem ter ouvido pelas emissoras, um déficit, não de receita, um déficit orçamentário. Mas nós precisamos tomar medidas, entendo, efetivas, diminuir gastos, e precisamos começar por nós. Você tem um monte de exemplos aí fora. Ontem mesmo, assistindo a televisão, claro que isso não é a forma que nós estamos aqui, mas se vê tanta barbaridades que muitas vezes envergonha a classe política. Sabemos que aqui temos todos políticos muito sérios, muito honestos, não há corrupção, quero crer eu, até porque até o presente momento nunca foi aqui caracterizado um ato desleal, seja de um vereador ou de um representante lá do executivo, mas entendo que seria muito importante nós estar mudando de comprovação
de gasto por ressarcimento de despesa. Então, eu faço aqui esse pedido na tribuna. O líder do governo pode também consultar o executivo. A gente sabe que sempre foi essa forma. Não é uma prática ilegal, é uma prática legal, como já afirmei, já como me pronunciei aqui citando que o Tribunal de Contas aceita ambas, mas nós poderíamos partir aqui dando exemplo. Isso seria muito importante, porque a única forma de se fazer obras é ter recurso. E para se ter recurso, muitas vezes, precisa cortar todos os gastos excessivos. Então, esse é o meu pronunciamento, que fique registrado nessa casa aqui, e vou ser incansável, dentro do meu mandato, na redução de gastos. Acho que isso nós temos lá na iniciativa privada. Não sei se vou conseguir aqui, na iniciativa pública, fazer com que aconteça. Mas já tivemos um projeto aprovado que foi a redução de cargos comissionados, que vai trazer uma economia de aproximadamente 3 milhões por ano. Se nós conseguirmos buscar mais algumas alternativas, não tenho dúvida que é possível, economizando aqui e dali, mais de 5 milhões por ano. Senhor presidente, demais vereadores, pessoas que nos assistem, muito obrigado. Passa a palavra agora ao vereador Arlan Gugliani. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, pessoas que já mencionamos, mas pretendo ser bastante breve, só estava acompanhando então o pronunciamento do colega vereador Pacheco, presidente da Comissão de Educação. Acho extremamente pertinente a gente fazer esse debate. Sugeriria que, de repente, não fosse amanhã pela manhã, uma vez que já nos comprometemos em participar do plano dos resíduos sólidos, que começa amanhã, né? Então, se puder ser outro dia, quarta-feira, ótimo, se a vereadora Marilane também tiver essa disponibilidade, porque eu sei que é um assunto que demanda de tempo e é pertinente. Então, se houver essa possibilidade de ser na quarta-feira, a gente possa participar amanhã também desse debate, concedo à parte. Então, perfeito, fica para quarta-feira. E também, só para o registro, quando falamos aqui dos 7 milhões que veio, eu não havia citado o deputado Tebaldi, porque esse recurso já veio, né? Como já fizemos esse destaque, o Tebaldi conseguiu esse recurso recentemente, e também há um tempo atrás, como destacamos há 2 anos atrás também nessa tribuna, ele conseguiu outro recurso, que, se não me falha a memória, foi para uma ambulância, né? Da mesma forma como o deputado Colato também tem conseguido recursos. Então, só destacamos nesse momento o Maldander, o Pedro Cusai e a Luci, porque são os recursos que entraram nos últimos dias, né? Mas, obviamente, Concórdia tem sido contemplada com inúmeras emendas de diversos parlamentares, independente de partido, e isso é importante. Nós temos que trabalhar pensando na população. Então, só esse registro que não citamos o Tebaldi, em função de que esse recurso recente foi desses outros 3 parlamentares, mas com certeza é bem-vindo, e todo o empenho dos senhores vereadores. Aqui temos inúmeros partidos, inúmeros representantes em Brasília e em Florianópolis, e quando a gente puder estar sempre, no bom sentido, incomodando eles, mas que eles olhem para nós, pensem por Concórdia, né? Que realmente, como muito bem falou o vereador Massoco, quando eles precisam de voto, eles vêm até aqui. Então, a gente tem que estar sempre cobrando e lembrando, né, para que eles possam estar viabilizando recursos, como veio esses quase 7 milhões recentemente. Obrigado. Continua livre a palavra do grande expediente. Ninguém mais querendo se manifestar. Antes de encerrar, agradeço, então, aos presentes aqui, o pessoal dos táxis e o sindicato, enfim, assessores e demais ilustres presentes aqui, o nosso reconhecimento e obrigado pela presença dos senhores e senhoras. Encerro a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 9 de junho, às 18 horas, nesse mesmo local e horário. A todos uma boa noite.